Oi, eu sempre quis gravar um vídeo sobre fase terminal. Antes a gente viveu a situação de fase terminal com meu pai. Não pensávamos que ia ser assim. Porque com a leucemia, ele podia pegar uma gripe, uma infecção e falecer, né? Mas não foi o caso, ele foi muito bem cuidado, não ficava doente. E a doença que findou ele, né? Foi evoluindo até falhar os órgãos dele. E foi indo aos poucos, né? Foi um processo que durou mais ou menos 20 dias. E aí eu vou contar porque é um processo difícil de passar. Mas eu tava assistindo um episódio de uma série médica japonesa e de um paciente terminal. E de como foi bonito, sabe, o respeito dos médicos e dos familiares e do próprio paciente no final, nessa fase. Então não tinha mais o que fazer, e a previsão é que teria 1 mês de vida, e o paciente não queria ficar no hospital. Então ele foi para casa e os médicos iam fazer home care, né, na casa dele. A família vinha visitar. Aí fizeram uma festa para ele, chamaram os amigos e a família para se despedir. Então foi bem bonito, sabe? Mas o principal foi que os médicos, com muita paciência, explicavam quais eram as etapas da fase terminal. Pro caso dele, né? Porque o dele era um câncer no pulmão. E aí, sabendo das fases, né, que o paciente em fase terminal vai passar, é um pouco mais fácil da família entender o processo. Isso não aconteceu com a gente. Na fase terminal do meu pai, os médicos, os cachorros estão latindo. Sem latir. Na fase terminal do meu pai, além da hematologista e da equipe dela, vieram os médicos da equipe de cuidados paliativos, que é a equipe médica que trata da fase terminal. E aí, eles chegavam pra gente falando, né, que era fase terminal. E a gente sabia. Mas a gente sempre, a gente fica esperando que melhore, né? E esperando que ele não sofra nessa fase. Inclusive os cuidados paliativos é para isso. Para não sentir dor, para reduzir desconforto. E aí tudo que a gente falava para os médicos pedindo, né? Era para isso, para reduzir desconforto, dor. E para eles a dor era só dar morfina. E, por exemplo, meu pai ficou muitos dias com desconforto abdominal, porque ele não conseguia fazer cocô. E a gente sabia que era, falou para os médicos. E ele sofreu uma dor e estava tomando morfina e a dor era muito forte. E nenhum médico queria fazer o procedimento lá, o enema, para aliviar esse desconforto. Até que a minha mãe ficou brava. Ele gritava muito. Teve uma noite, né, que ele reclamava muito de dor. E aí a médica do plantão falou, vamos fazer.
Então nem era médica dos cuidados paliativos, nem hematologista. Aí foi uma médica do plantão que decidiu fazer e aliviou. Aí ele passou o resto dos dias bem, sabe? Sem aquele desconforto. Então, e a outra coisa que a gente sofreu, eu acho que foi uma agressão, né? Os médicos vinham várias vezes e eram grosseiros, assim, a ponto de falar: eu tô falando pra vocês que ele vai morrer e vocês não estão acreditando, vocês estão negando. A gente não tava negando. E não é assim que a gente trata a família do paciente que tá em fase terminal. Então, nessa série que eu vi essa semana, foi tão respeitoso o processo da fase terminal que eu achei que eu deveria explicar. A gente viveu o oposto com meu pai. Foi ao contrário. Sabe, essa fase terminal, meu pai queria ir pra casa. E a hematologista falava: não vou liberar ele, só se ele melhorar. E na fase terminal não tem isso. Eu consegui a liberação dele no final. Um dia antes dele morrer, eu levei ele pra casa. Achei que ele ia ficar bem mais um tempo, né? Levei equipe médica, de enfermeiros, preparei a casa para receber ele e cuidar dele, né, nos fins dos dias. Mas ele durou um dia só em casa. Então, se eu tivesse passado esses 20 dias em casa com ele, eu sempre penso, sabe, que eu queria ter passado mais dias com ele em casa, para ele fazer o que ele queria, comer o que ele queria. Mas não foi possível para nós. E se acontecer com vocês, né, alguma fase terminal com alguma pessoa próxima de vocês, que possam buscar esse outro caminho, né? E exigir que seja respeitoso. Os médicos não têm esse direito. A gente já estava muito abalado com a situação e eles deixaram a gente pior. É um caso de violência, né? Emocional, psicológica. E eu acho que é isso. Existem caminhos mais respeitosos. Eu acho que todo mundo merece isso no final da vida, né? Principalmente quando essa situação de fase terminal. Para nós ainda é muito difícil lembrar disso, né? Como a gente passou. É difícil. E lembrar que também uma coisa importante é falar para o paciente, né, da fase terminal e fazer ele entender. Talvez se você explica os sintomas, o que vai acontecer, é mais fácil de assimilar. Meu pai, como os médicos não falavam com ele, falavam só com a gente, meio que escondia dele. Foi no final, na última semana que eu falei pra ele, e ele tinha certeza que ele ia ficar bem e que ele ia continuar vivo. Não aceitava de jeito nenhum que ele ia morrer. Então, isso também dificultou um pouco. Eu lembro de eu levando ele pra casa. Eu tive que contratar uma ambulância. Levei ele pra casa.
E eu falei, pai, a gente tá levando você pra casa pra você ficar mais confortável, comer a comida da mãe. E ele tinha falado, não precisa, tá bom aqui. Acho que ele já tinha aceitado, né? Aí eu falei, não, mas tá tudo bem. Você tinha me pedido, eu vou fazer. E aí depois disso ele parou de falar. Aí já não conseguia sair a voz dele. A boca caía, não conseguia fechar, não conseguia engolir, não bebia água. Então ele ficou com bastante sede nos 2 últimos dias. Não conseguia comer. E, e quando eu falava, né, pai, a gente tem que se despedir, porque o seu corpo tá falhando. Então você vai mesmo partir. E ele olhava assim pra mim e balançava a cabeça. E falava, não. Ele não falava, né? Não saía a voz, mas ele fazia assim. Então, no final, a gente não se despediu, né? A gente não falou coisas bonitas. Só no finalzinho ali, no momento mesmo da morte, que ele teve uma parada cardiorrespiratória, porque o rim parou de funcionar. Aí quem me avisou como ia ser o final foi o meu tio, que é da área da saúde. Ele falou assim, ó, a morte dele vai ser feia, mas não se assusta, porque é assim mesmo. Então o rim dele tá falindo. Isso vai sobrecarregar o coração. E aí vai acelerar até parar. E aí quando para, parece que ele assusta. Parece que ele tá passando mal. Mas é a fase, né, da morte. Essa transição. Então na hora que estava acontecendo, eu sabia. Chamei minha mãe. O meu irmão tava junto. Olhei pro meu tio, chamei meu tio. Eu perguntei, tá acontecendo? Ele falou que sim. Aí nessa hora, a gente começou a falar, né? Pra ele com Deus. Obrigada por tudo. Que a gente ia cuidar da mãe. Ele não queria ir embora de jeito nenhum. Porque ele queria muito cuidar da minha mãe. É tão bonitinho. Era muito bonito. A relação dos dois. Ela sente uma falta gigantesca. E se sente sozinha, né? Eu já não posso dar muita atenção pra ela. Por causa dos meus pequenos, principalmente por causa do Caio. Mas a gente ainda faz bastante coisa junto. Mas a maior parte do tempo ela tá só. A pessoa que viveu a vida inteira grudada com meu pai. Então foi assim o finalzinho dele, sabe? E podia ter sido mais respeitoso. Mas tudo tem que acontecer do jeito que tem que acontecer, né? E aí eu tô falando aqui porque eu acho que é importante pros médicos também que estão entender como é que tem que passar, né, essa fase com a família e com o paciente que tá indo embora. É uma fase muito difícil, mas que pode ser mais leve e pode ser bonito também. Mas isso foi privado de nós. De qualquer forma, eu agradeço por ter passado todo esse período com ele. Todo período com ele. No hospital e em casa, né?
E, e ele sentia todo o nosso amor. Eu consegui convencer o Patrick de vir. Ele tava em São Carlos e veio para Campo Grande passar esses dias com ele também. O Patrick também tava, ai, mas eu não posso ir porque eu tô trabalhando, ele vai melhorar. E eu falei, não, a gente agora não tem certeza, a gente nunca teve certeza, né? Mas ele sempre melhorava. Ai, por isso que foi difícil pra ele mesmo aceitar que tava partindo, porque sempre que ele ficava ruim, depois ele ficava bom. Então, todas as vezes que os médicos desenganaram ele, ele ficava bom e viveu mais muitos anos. Ele era muito forte, muito. Se não fosse essa doença, ele ia viver muito, muito, muito mesmo. Ele era muito forte, ele era muito saudável, tinha hábitos saudáveis. Nunca ficava doente, nunca. Nem gripe ele não pegava. É isso. Que fique essa mensagem para quem estiver passando essa fase, que vocês possam passar uma fase terminal com mais acolhimento, mais amor, e que façam tudo o que precisa ser feito para transmitir esse amor para o paciente que está indo embora. É muito difícil essa despedida, mas pode ser mais leve e bonita, tá? Se vocês estão passando por isso, no fundo do meu coração eu sinto muito. E vai doer bastante para sempre. Mas é muito bonitinho lembrar que a gente estava junto dele, sabe? Que a família que ele formou, com muita luta, estava com ele, segurando a mão dele, fazendo carinho. Tava ali, ele não tava sozinho. Ele não tava sozinho com pessoas desconhecidas. Essa parte é boa de pensar. Mas também é muito ruim ver a pessoa morrer, né? Pra gente que fica. Assistir a morte de alguém é traumático. Ainda mais do pai, né? Do filho, da mãe, do irmão. É traumático. E aí, são muitos anos pra gente lidar com isso, né? Agora fez 1 ano e meio que meu pai morreu. E eu ainda fico assim. Quando eu lembro. Quando eu falo. Mas um abraço apertado se você estiver passando pela fase terminal de alguém. Que seja leve. E que você receba todo o amor das pessoas ao redor para conseguir superar essa fase. Tá bom? Tchau. Meu nome é Marjolie Shinzato. Eu perdi meu pai de leucemia, Silvio Shinzato, em abril de 2024. Qualquer coisa, chora bastante.